Caríssimos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a sua paz. Amém. Com esta aparição de Jesus à beira do mar de Tiberíades, Jesus que se apresenta agora como um pedinte, nós encerramos este ciclo de aparições. E agora o Senhor vai direcionar direto para o grupo dos seus. E se nós fizermos memória de todas as aparições, essas eram carregadas de símbolos, os quais querem ser sinais catequéticos para que compreendamos melhor o mistério da ressurreição. Então, quando ele aparece como um jardineiro, nos faz lembrar o jardim, o primeiro Adão. Agora, com a ressurreição do Senhor, Jesus se torna o segundo Adão e mais uma vez abre para nós as portas do paraíso. E um sinal forte que precisamos compreender é quando Jesus diz a Maria: não me toque, para que todos compreendam a ressurreição e não tenhamos uma atitude de fé ou ainda vivamos uma religião imatura que quer prender o Senhor para si. Depois a figura de um transeunte, Jesus que caminha com aqueles que são seus, mas por causa da tragédia da cruz não o reconhecem. Mas este Senhor, enquanto fala, incomoda e quer despertar a consciência dos discípulos. E assim também o Senhor quer despertar a nossa consciência para compreendermos o mistério da salvação, tirarmos o nosso coração da tragédia e aprendermos agora a dinâmica da ressurreição e nos colocarmos como seus anunciadores. E agora Jesus aparece à beira do mar, como um pedinte. Alguém que quer perceber a dinâmica e a disposição daqueles que são seus. Os dois discípulos tiveram a sensibilidade de convidar o Senhor para ficar com eles. E agora o Senhor faz um pedido, porém a resposta é bem negativa: não temos. E a atitude de Jesus para despertar os discípulos é: atirai a rede do lado direito. O Senhor mais uma vez que vem ao encontro e ensina aos seus discípulos. Olhando a realidade da ressurreição, Jesus poderia muito bem multiplicar os peixes, poderia dar tudo na mão dos discípulos. Mas mesmo após a ressurreição, o Senhor se faz presente, mas Ele ensina. Isso quer ser um ensinamento também para nós, que não podemos ser acomodados diante de uma missão que é tão grande e agora vai exigir muito de nós. Então o Senhor diz: atira a rede do lado direito. E quando nós vemos a atitude dos discípulos de voltar às suas vidas normais, é para ver se aquela dor passa. É para ver se o tempo passa. Mas quando nós perdemos a dimensão do Cristo, que deve ser o centro da nossa vida, tudo parece não dar certo. Então os discípulos, desanimados porque não pescaram nada aquela noite, e quando o Senhor pede alguma coisa, podemos dizer que é a mesma atitude do transeunte, que vai ali incomodando e aquecendo o coração daqueles que são seus, e por não ter pescado a noite inteira, a resposta é ríspida: não temos.
E mais uma vez o Senhor incomoda. E quando lançam a rede e que apanham quantidade de peixes, o discípulo amado ali tem a certeza de que é o Senhor. A mesma atitude que teve quando se deparou com o sepulcro vazio. Ele amava, e aquele que ama acredita na ressurreição. Então a ordem de Jesus fez com que a ressurreição dele fosse concreta. É o Senhor. Então esta atitude de João deve ser também a nossa. Porque nós ouvimos o Senhor. Nós participamos da sua vida e então a todo instante que nós ouvimos a palavra de Deus, ela deve nos aquecer. Deve despertar o amor em nós. E mesmo que nos encontremos diante do desânimo, do fracasso, de um dia cansado, às vezes de um dia marcado por tantas coisas negativas, o nosso coração não pode deixar de amar. Não podemos deixar de ter atitudes de sensibilidade, de amor, de cuidado. E aí aquele que ama, percebe verdadeiramente que é o Senhor. Depois um outro sinal muito importante, já pela manhã, pela madrugada, que quer dizer marcando um novo tempo. Então aquele que acredita na ressurreição é sempre um tempo para o novo. É sempre tempo para renovarmos a nossa confiança e a fé no Senhor. E quando nós ouvimos o Evangelho de Jesus que se coloca no meio deles, é o primeiro que nós vamos ouvir de muitos, apresentando a nós que Ele deve ser a centralidade. Quando Ele está, a nossa vida vai bem, mesmo que nos deparemos com dificuldades. Mas o Senhor, quando ocupa o lugar certo na nossa vida, o fardo é leve e conseguimos superar a dificuldade. Então que a palavra de Deus desperte em nós o senso da ressurreição e amadureça o nosso coração para que também nós sejamos seus discípulos e anunciadores deste bem e deste grande mistério. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.